Então agora vamos ver o problema de lidar com genomas inteiros. Portanto, até agora estivemos a considerar sequências de genes, de proteínas isoladas, mas quando nós estamos a fazer esta parte da genómica, das sequências e assim, também é importante considerar a sequenciação de genomas completos. Vamos ver os problemas que isso levanta. E depois o problema de previsão de genes. Vamos ver isto só muito por alto, não vou falar de algoritmos muito detalhados, mas para terem uma noção de que depois de ter o genoma completo, pode ser também importante tentar prever o que é que interessa lá, o que é que está codificado, proteínas, por exemplo. Enfim, não são só proteínas que os genes codificam, mas principalmente isso. Vamos ver também esta base de dados, o GenBank, em que vocês têm repositório de sequências de trechos de genoma, podem ver também a parte do mapeamento pelos cromossomas, genoma completo e assim por diante. Então vamos ver o problema de sequenciar um genoma completo. Nós temos sistemas automáticos de sequenciação que funcionam bem com algumas centenas de bases. Portanto, conseguimos sequenciar, digamos, até 500 bases aproximadamente. E isso está-se a tornar rapidamente cada vez mais barato. Portanto, nós conseguimos sequenciar em paralelo, fazer muitas sequenciações de forma barata. Mas só sequências curtas. Não é possível sequenciar, por exemplo, um genoma do princípio ao fim, tudo seguido. Genomas inteiros podem ter milhares de milhões de bases e nós só conseguimos sequenciar aos 500 de cada vez. Portanto, o problema de fazer a sequenciação de um genoma completo é que nós vamos ter de fazer sequenciação de trechos pequenos e depois montar isso para ver como é que dá a sequência completa. Portanto, temos aqui um genoma completo com uns milhares de milhões de bases e uma solução é fazer uma sequenciação hierárquica deste genoma. Nós vamos partir em fragmentos grandes e cloná-los, por exemplo, com aqueles BAC, com cromossomos artificiais de bactérias, estes trechos grandes do nosso genoma, e vamos mapeá-lo no genoma original usando estes sequence tag sites e fingerprinting e assim, e ver cada um destes trechos grandes, cuja sequência nós não conhecemos, mas que clonamos, conseguimos mapear para cada trecho do genoma original. Portanto, temos uma ideia aqui de como é que as coisas se organizam. Claro, há muito trabalho para fazer isto, não é? Para mapear os trechos no genoma, mas depois, com isto, podemos selecionar um conjunto destes trechos grandes, que estão clonados, que permitem cobrir todo o genoma. A partir daqui, se nós sequenciarmos cada um destes, como sabemos onde é que corresponde no genoma, conseguimos ir mapeando a sequência do genoma. Então o que vamos fazer é, para cada um destes fragmentos grandes, vamos digeri-lo em fragmentos pequenos, sequenciar todos esses fragmentos pequenos e depois, computacionalmente, encaixá-los uns nos outros, com aquelas partes da sequência que se sobrepõem, até construir um mapa daquele fragmento grande que temos. Portanto, isto será uma sequenciação hierárquica. Esta foi uma das primeiras abordagens para tentar, por exemplo, sequenciar o genoma humano e assim, em que primeiro fazemos este mapa grosseiro com aquelas sequências grandes, depois sequenciamos cada uma delas e vamos mapeando no genoma original. Outra forma portanto, aqui, basicamente, com esta solução, a sequenciação hierárquica, nós partimos nestes fragmentos à volta de 100 mil kilobases, clonamos, criamos aquele mapa físico da ordenação dos fragmentos e depois, ordenando-os, sabendo onde é que correspondem no genoma, nós vamos tentar encontrar a mínima sequência de fragmentos. Esta parte consegue cobrir o genoma todo e depois fazer a sequenciação. Este tipo de sequenciação, em que nós partimos em fragmentos suficientemente pequenos para selecionar, é chamada shotgun sequencing, porque é como se tivéssemos tiros de caçadeira no ADN e depois fôssemos sequenciar os fragmentos. Outra solução começa a ser mais popular, mais barata, porque omite aquele primeiro passo bastante difícil de fazer o mapeamento daquelas sequências grandes, é, partindo do genoma a ser sequenciado,
vamos digerir em sequências de vários tamanhos que são grandes demais para sequenciar completamente, mas que podem ser sequenciadas nas extremidades. Portanto, aqueles métodos de sequenciação têm à volta de 500 bases, nós podemos fazer isso numa sequência grande, ficamos só com uma das partes, com uma das extremidades da sequência. Se fizermos a complementar, conseguimos ter a sequência do outro lado. Portanto, basicamente o que temos é aqui um conjunto de fragmentos que não sabemos por que ordem é que estão, mas que temos as sequências nas extremidades. E agora vamos tentar montá-los vendo onde é que há sobreposição naquelas sequências. Portanto, nós conseguimos escolher um subconjunto destes em que conseguimos ordenar pela mesma ordem em que estão no genoma, computacionalmente, olhando para as sequências das extremidades para pô-los por ordem certa. E isto aqui dá-nos uns andaimes, digamos assim, onde agora podemos montar a sequenciação. Portanto, o que vamos fazer agora é os fragmentos mais pequenos, vamos sequenciá-los completamente e depois podemos usar aqueles andaimes, aquela infraestrutura que criámos com os fragmentos maiores para poder saber onde é que estes estão. Portanto, vamos fazer não só alinhamentos nas partes que se sobrepõem dos fragmentos mais pequenos, mas também com a sobreposição com as sequências que conhecemos, aqueles trechos que estão sequenciados dos maiores, e conseguimos ir montando isto tudo. Portanto, basicamente, a grande diferença entre este método de shotgun cloning do genoma todo ou o outro hierárquico é que, no primeiro caso, quando nós fazemos isto, temos este primeiro passo importante em que mapeamos cuidadosamente os fragmentos grandes no genoma por métodos laboratoriais, não é? Usando estes sequence tag sites e coisas assim, enquanto que este é muito mais intenso computacionalmente, porque estamos a fazer tudo, a montagem daquelas sequências por comparação de sequências. No entanto, com computadores que temos agora, isto acaba por sair mais barato porque evita aquele trabalho de laboratório de fazer o mapeamento inicial. Portanto, isto tende a ser a solução mais usada agora para fazer sequenciação de genomas inteiros. Claro que isto não é propriamente para vocês ficarem com a ideia que é exatamente assim que se faz, porque isto é sim. A parte final desta? Ok, então aqui, com estes fragmentos grandes, só conseguimos sequenciar as extremidades, porque só conseguimos sequenciar umas centenas de bases. Mas, com as extremidades e no sítio onde há sobreposição, nós conseguimos encontrar um subconjunto destes fragmentos grandes que podemos ordenar. Porque nós encontramos alguns que têm extremidades em comum, conseguimos alinhá-las, e então conseguimos ver, por exemplo, que este aqui parte do fim daquele cor-de-rosa, não é? E o fim deste sobrepõe com aquele verde e assim por diante. Portanto, conseguimos montar uma ordenação, ver qual é a ordem que eles estão, e montar este conjunto de andaimes, digamos assim, do genoma original. Claro que isto não nos dá a sequência toda porque nós só temos as extremidades destes. Faltam-nos aqui muitos sítios onde não sabemos a sequência do genoma. Mas agora, se pegarmos em fragmentos mais pequenos desta digestão do genoma todo, nós podemos não só fazer isto com os fragmentos pequenos, portanto, ver onde é que eles se sobrepõem, mas ver também as sobreposições com aquela estrutura que nós criámos com os grandes. Portanto, temos informação não só para comparar estes uns com os outros e ir ordenando, mas também para os encaixar com os outros de cima. Portanto, podemos ordenar estes fragmentos pequenos e saber em que sítio é que correspondem no genoma, dessa maneira, comparando as suas sequências entre si e com os outros de cima também. A vantagem disto é que evita termos de estar a fazer no laboratório um mapeamento daqueles fragmentos grandes com o genoma, estamos apenas a usar o resultado da sequenciação para ir montando tudo. Agora, há muitas técnicas para fazer isto, mas isto é apenas para dar uma ideia geral deste problema, que é transversal às várias técnicas, que é montar as sequências todas que determinamos para encontrar a sequência contígua do genoma. E este é um problema de computação, o problema de fazer o assembly destes fragmentos. Nós temos um número muito grande de fragmentos
Já agora, notem que, como isto é probabilístico, nós estamos a partir o genoma, a selecionar fragmentos e a sequenciá-los, para nós garantirmos que temos uma cobertura da sequência, temos de ter muitos fragmentos com redundância, portanto, muitos fragmentos para o mesmo trecho de sequência. Portanto, basicamente, em probabilidades, para termos cerca de 99% da sequência coberta, precisamos ter 8 vezes 8 de redundância. Ou seja, temos de sequenciar 8 vezes mais bases do que o genoma para garantir que, por sorte, apanhamos 99% da sequência. Portanto, é basicamente isto, não é? Temos de ter isto grosso para conseguir apanhar a sequência toda e não ficar com buracos ali. Portanto, agora vamos ter de montar não só aquele primeiro ali de cima, para nos dar a ordenação grosseira das várias sequências maiores, mas depois fazer também o assembly das pequeninas. E basicamente o problema aqui, o problema genérico, é tentar encontrar a sequência mais curta que consegue conter todos aqueles fragmentos que nós temos. Portanto, se nós conseguimos encontrar a sequência de ADN mais curta que explica todos estes, que contém todos estes, essa será a melhor explicação para este conjunto de fragmentos e é a melhor aposta para a sequência do genoma. Portanto, este é um problema computacional combinatório, como nós já vimos várias vezes. Nós não podemos simplesmente fazer as combinações todas com todas para exaustivamente. Vamos precisar de algoritmos mais inteligentes para fazer isto. Então, vou dar apenas um exemplo de alguns, não quer dizer que sejam os mais sofisticados nos que estão a ser usados agora, mas apenas para terem uma noção de como é que é o problema, no caso de vocês calharem trabalhar nisto, pelo menos sabem o que é que está a passar ali. Portanto, uma forma, um algoritmo greedy, um algoritmo ávido para fazer isto, tipicamente os algoritmos ávidos tentam resolver problemas combinatórios fazendo um passo de cada vez e fazendo o passo que dá mais lucro imediato, digamos assim, aquele que parece ser melhor em cada momento. Que tem o problema de poder encravar, não é? Às vezes não é, tem que fazer uma coisa que parece um bocadinho pior para mais tarde ter uma recompensa melhor, mas estes não estão a olhar para a frente. Portanto, a ideia aqui é comparar as sequências aos pares, portanto, todas as superposições de todos os pares de sequências, pegar no melhor par, naquele que tem melhor correspondência, a melhor superposição, juntar esse par numa só sequência e agora repetir isto. Portanto, passamos de um problema combinatório de todos com todos em todas as combinações diferentes. Portanto, seria, basicamente, se vocês quiserem fazer todas as ordenações diferentes de n sequências, seria n fatorial o tamanho, e se n for algumas centenas de milhares ou milhões, será um número mesmo muito grande. Aqui o que fazemos é todas com todas, portanto será n ao quadrado para cada n. Portanto, no total, a complexidade disto será mais ou menos n ao cubo, e aí continua a ser um número grande, mas já não é o mesmo que n fatorial, quando n é enorme. É preciso bastante memória, mas usa só alinhamentos aos pares, e vai fazendo isto desta forma ávida, em que vai sempre escolhendo o melhor a pôr a seguir. Há alguns que fazem isto, por exemplo, o Tigre, o Assembler, o Frap, são programas mesmo que fazem este tipo de montagem assim. Uma abordagem um pouco mais sofisticada é este Overlap Layout Consensus, que vai calcular um grafo. Portanto, um grafo é uma estrutura conceptual em que vocês representam nós unidos com arcos, com ligações. Portanto, neste caso, o grafo vai-vos indicar quais são as sequências que têm sobreposições umas às outras, e vai ver todas as sequências com todas as outras, e depois vai eliminar coisas redundantes. Vamos supor que esta sequência é maior e tem uma sobreposição com esta e uma sobreposição com esta também. Então, como esta pode ser inferida por transitividade das outras duas, ele elimina isto do grafo e simplifica o grafo. Mas agora fica com uma ideia do caminho que pode percorrer para ir juntando as sequências da melhor maneira. Portanto, este é um bocadinho melhor do que o outro, porque consegue encontrar algumas soluções melhores do que simplesmente ir só fazendo aos pares. Claro que computacionalmente é um pouco mais complexo lidar com estes grafos. Aqui pode haver um problema
que é, em alguns casos, no grafo, nós podemos encontrar ramificações. Portanto, isso quer dizer que há ali um problema na sequenciação, ou no alinhamento, em que uma pode estar alinhada com duas outras sequências de maneira diferente, e depois criar ali dois ramos possíveis, e acontece quando nós temos erros na leitura das bases, ou então se nós tivermos zonas do genoma que, por exemplo, têm repetições, e então aí não se sabe se esta vai encaixar nesta ou noutra, que é igual, mas que não é a mesma. Portanto, conseguimos obter os contíguos. Os contíguos são as zonas de sequenciação contígua entre essas ramificações. Onde há ramificações, depois há ali um problema para resolver. Não, aqui não é nem o primeiro nem o melhor, é só questão de transitividade. Se tu tens a 1 que sobrepõe com a 2 e com a 3, e a 2 só sobrepõe com a 3 e com a 1, não é? Mas então aqui tu consegues eliminar um destes arcos e simplificar o grafo sem perder informação. Tu sabes à mesma como é que eles vão encaixar. Portanto, a ideia aqui é que o grafo pode ser bastante mais complexo, mas consegue ser simplificado para depois fazer o cálculo. Agora, o problema surge é quando há ambiguidades nestes alinhamentos e depois o grafo ramifica e não sabemos para que lado é que vamos fazer isto. Portanto, ele vai tentar depois resolver isto, enfim, há várias maneiras, sequências de consenso e assim, mas já vamos ver porque é que isto acontece, mas esse é um problema que depois pode ser difícil de resolver. Existe uma forma ainda mais estranha de abordar isto, que é partir todas as sequências em tuplos pequenos, de um certo comprimento, e depois criar este grafo de Bruyne, que é basicamente todas as sequências são ligadas a todas as sequências que são a mesma, a menos de um desvio e pôr um símbolo novo. Por exemplo, ABCD fica ligado com um BCD qualquer coisa, porque é o mesmo que fazer um shift de um e pôr lá outro símbolo. Então, em vez de termos uns milhões de sequências, vamos ter muito mais milhões de sequências, porque partimos tudo em palavras pequeninas. Depois criamos este grafo, mas este grafo agora é mais rápido de fazer, não precisamos de alinhamento, só precisamos de olhar mesmo para aquelas palavras que estão lá. E depois, com base neste grafo, consegue-se encontrar os caminhos em que se vai alinhando umas com as outras, não é? Na sequência. Agora, o problema, este é mais rápido que este, o overlap layout consensus, porque evita a parte dos alinhamentos, mas é bastante mais sensível a erros de sequenciação. Porque se uma base está errada, isto no alinhamento, isso podia passar despercebido, não é? Porque então, temos uma sobreposição de algumas dezenas ou centenas de nucleótidos e um deles está mal, ele consegue fazer o alinhamento à mesma, mas com isto já não consegue. Portanto, aí depois é preciso corrigir esses problemas. Porque notem que mesmo que vocês tenham uma taxa de 0,5%, por exemplo, de erro na sequenciação, se estão a sequenciar centenas de milhões de bases, isso vai-vos dar muitos erros ao longo das sequências. Além desses erros de sequenciação, que é preciso o software ter em consideração e que pode exigir mais redundância ainda, há outros problemas mesmo na sequência em si, nomeadamente repetições que podem causar substituição incorreta de fragmentos que têm a mesma sequência, mas que não correspondem à mesma parte do genoma. Isso acontece muito com estes long ou short interspersed nuclear elements. Por exemplo, há aqui estas as sequências ALU porque são suscetíveis a esta endonuclease do Arthrobacter luteus, que são transposões parasitas no nosso ADN. Cerca de 11% do nosso genoma é feito disto, e a única coisa que isto faz é duplicar-se e passar de um lado para o outro no genoma. Portanto, são fragmentos de ADN que parasitam o nosso genoma e que aparecem por todo lado. Até são responsáveis por algumas doenças genéticas, porque se calham num sítio que seja crítico, estragam um gene qualquer que a pessoa precisa, mas andam espalhados por aí. E depois é uma chatice para fazer o assembly daquilo, porque é a mesma sequência que aparece em muitos lados do genoma. E então, sempre que aparece uma dessas, é preciso andar ou filtrar ou ignorar essa, assim, porque isso depois vai dar erros quando se tenta alinhar com essa.
Portanto, este tipo de coisas, o genoma não é propriamente uma sequência aleatória de ADN, tem este tipo de estrutura, e isso complica um bocado depois a maneira como estes problemas têm de ser resolvidos. Mas, basicamente, é provável que não haja uma evolução tecnológica na parte da sequenciação que nos permita, em breve, sequenciar um genoma inteiro de uma vez, não é? Por causa das limitações mesmo físicas da sequenciação. Portanto, este problema computacional de ter de fazer a sequenciação por fragmentos e depois juntá-los é capaz de ser um problema importante ainda para os próximos anos. E como veem, existe aqui dois aspectos deste problema. Por um lado, a complexidade computacional. Esse não é assim tão grave, porque conforme os computadores vão ficando melhores, esse problema torna-se menos relevante, porque ele demora um pouco mais tempo ou menos. Mas depois há todas as formas de tentar resolver os problemas com a sequência em si. O facto de haver sequências repetidas e erros na sequenciação e assim por diante. Outra coisa que fazemos, agora vamos pensar que já temos a sequência do genoma todo, e agora convém tentar perceber o que é que está lá. E uma coisa que se pode fazer, que é potencialmente bastante útil, é olhar para o genoma inteiro e prever o que é que são os genes que lá estão. Nós podemos identificar os genes se isolarmos a proteína, sequenciarmos a proteína, fizermos, por exemplo, o DNA complementar e depois ver onde é que está no genoma, só que isso é algo que exige bastante trabalho de laboratório. Se nós tivermos o genoma e pudermos identificar quais é que são os genes que estão lá, isso seria muito, muito melhor. Portanto, conforme nós temos mais informação de sequências e mais dados anotados, portanto, mais genes identificados, em princípio, mais fácil se torna identificar os próximos. Além disso, começamos a compreender cada vez melhor certos mecanismos biológicos de regulação de genes, de conjunto, como é que os genes se coordenam em conjunto, como é que os promotores, os repressores e assim. E essa informação pode nos ajudar depois a tentar encontrar as mesmas estruturas em sequências novas. Então, basicamente, o problema aqui é que nós queremos encontrar as extremidades, 5' e 3' daquela parte do ADN que vai ser transformado em RNA mensageiro. Nós podemos até ter informação da sequência do DNA complementar, portanto nós temos o RNA mensageiro, depois podemos obter o DNA complementar, mas essa pode não corresponder exatamente à sequência do genoma, por causa dos intrões, dos exões, do que é que acontece ali. Não é? Portanto, isso será quando temos um gene mesmo, nós podemos ter informação parcial acerca do gene e não saber até o que acontece fora daquela sequência da proteína. Depois, há o problema de identificar pseudogenes. Nós podemos ter lá uma sequência, a sequência do gene mesmo, mas ele não estar ativo naquele organismo. Por exemplo, os dentes nos pássaros, nas galinhas ou assim, os genes ainda estão lá, só que os promotores foram desativados, portanto os pássaros não têm dentes, mas têm os genes para fazer dentes que herdaram dos antepassados. Além disso, estes pseudogenes depois podem acumular mutações, podem acumular substituições mais rapidamente, mas podem ter a aparência de ser ainda um gene normal se nós não conseguimos identificar se estão a ser ativados ou não. Depois temos problemas também de o mesmo trecho de DNA pode levar a diferentes produtos, proteínas, conforme o splicing é feito de maneira diferente. Portanto, mesmo a correspondência entre o gene e a proteína não é de 1 para 1. A parte lá no DNA pode levar a proteínas diferentes. Não é? Há também casos em que nós podemos ter genes pequenos dentro dos intrões de genes grandes ou genes em diferentes cadeias do DNA, na complementar, ou na inversa, ou na direta, assim. Portanto, basicamente, o que nós temos aqui é o resultado de uns 4 mil milhões de anos de evolução em que vale tudo. É o que funcionar, é o que segue para a frente. Portanto, depois é uma confusão, ninguém se entende com isto, porque não está feito com um bocadinho de cabeça para nos facilitar a vida, não é? Portanto, podem ver que há imensas complicações que podem surgir quando nós estamos a tentar examinar o genoma para tentar perceber o que é que o organismo está a fazer daquilo. Agora, como é que nós podemos tentar prever se um certo trecho é um gene ativo, serve para alguma coisa?
Uma forma é por comparação. Portanto, isto serão estes métodos extrínsecos, estes sensores extrínsecos, em que nós vamos olhar para sequências em bases de dados conhecidas e ver se há coisas parecidas com aquilo que estamos a encontrar lá no genoma. Podemos tentar fazer comparação com proteínas, com DNA complementar, com outras sequências de DNA genómico que nós já encontramos, que estão conservadas e assim. O defeito disto é que nós só conseguimos encontrar genes novos se forem parecidos com os que já conhecemos. Portanto, se for uma coisa diferente, nós não temos nada na base de dados que seja parecida com aquilo. Mas, à parte disso, é uma forma relativamente segura. Se nós encontramos uma sequência muito parecida com um gene já conhecido, então temos confiança de que aquilo é a mesma coisa. Pode já não estar ativo, mas pelo menos alguma vez foi a mesma coisa. Outra forma de podermos fazer isto é usar estes sensores, estes indicadores intrínsecos ao gene. E aí podemos ver regularidades estatísticas na sequência, estes Open Reading Frames no caso dos procariotas. Portanto, basicamente, se tivermos um trecho muito comprido em que não existe aqueles codões de paragem, é desconfiar porque aquilo não é por acaso, porque se fosse por acaso encontrávamos mais vezes. Portanto, é porque há ali mesmo alguma coisa que possivelmente vai codificar para uma proteína. Nos eucariotas há outras medidas, por exemplo, nas plantas temos diferenças de frequência de AT e CG nos intrões, estes examos, por exemplo, têm frequência mais alta nos exões e assim por diante. Portanto, há muitas coisas, muitas regularidades que nós podemos encontrar ao longo da sequência e que podem ser usadas como pistas para saber o que é que está lá. Mas notem já agora que isto são algumas que nós explicitamente conseguimos identificar, pode haver outras regularidades estatísticas que nós não conseguimos facilmente descrever. Mas se tivermos um modelo estatístico do DNA, de muitos exemplos de DNA, se calhar esse modelo consegue capturar essas regularidades. Portanto, já vamos ver isso. Temos esta nomenclatura vem deste artigo aqui, vocês têm se quiserem ler, mas outra forma de tentar encontrar esses tais, os genes, será por aquelas estruturas específicas que nós compreendemos que fazem parte, por exemplo, da regulação dos genes, promotores, aqueles Tata boxes, aquelas caudas poly-A no final, coisas assim, não é? Portanto, com isto, nós conseguimos encontrar genes, desde que sigam o mesmo padrão, mesmo que sejam genes novos, que nós não são parecidos com alguns que já conhecíamos, mas que podemos desconfiar que estão lá. Mas, voltando àquela parte da regularidade estatística, nós podemos tentar modelar o que é que normalmente acontece numa sequência de genes, de um gene, e tentar identificar ao longo do genoma se há sequências que têm esse comportamento. Uma forma de modelar essas regularidades estatísticas é com estes modelos ocultos de Markov. Nós podemos assumir que existe ali algum estado oculto, e o estado oculto pode ser uma coisa como aquela parte da sequência pertence a um intrão, a um exão, à zona antes do início do gene, à zona depois do fim do gene e assim por diante. E, com base nesse estado, vai haver diferentes probabilidades de ter certas sequências naquela parte. Portanto, o GenScan é um exemplo disso, já é um bocadinho antigo, há coisas mais modernas, mas o algoritmo é simples, portanto, dá para explicar bem. Usa este modelos ocultos de Markov para modelar esses estados escondidos. Portanto, os estados escondidos são aquilo que nós não conseguimos observar diretamente, que é se é um intrão, se é uma zona do promotor ou assim. E então tem estes diferentes estados, a região entre genes, promotores, exões, intrões e assim. Cada estado tem a tal matriz de probabilidades de gerar sequências, de gerar os nucleótidos correspondentes àquele estado. Isto é treinado com um conjunto de genes conhecidos para criar aquele modelo. E então nós podemos, dada uma sequência, nós podemos calcular as probabilidades dos estados, da sequência de estados ocultos no modelo que melhor encaixam, que melhor correspondem àquela sequência. Portanto, é isso que eles tentam fazer. Isto será o modelo dos estados, a transição de estados.
Por exemplo, tem aqui a região 5' depois o exão inicial, um intrão, outros exões, o exão terminal, a região 3', depois estes sinais, o promotor, o poli-A no fim e assim por diante. Portanto, estes são os estados ocultos e têm probabilidades de transitar entre esses estados. Este modelo é calculado com um conjunto de genes conhecidos para calcular estas probabilidades. Além disso, em cada um destes estados existem probabilidades de emitir, digamos assim, de corresponder a certos conjuntos de símbolos, que também é treinado pelos genes conhecidos. E agora, se nós tivermos uma sequência, notem que isto é simétrico para este lado, porque tem a cadeia, a direta e a inversa, não é? Mas o diagrama é semelhante. E agora, dada uma sequência, nós podemos pedir ao modelo, com base nas probabilidades que ele tem, qual é a sequência de estados ocultos que torna aquela sequência que nós damos mais provável, que maximiza a probabilidade da sequência que estamos a observar. E se ele nos disser, por exemplo, que a sequência de estados ocultos é só andar aqui na região intergénica e nunca sai daqui, então isto provavelmente é lixo, não é nenhum gene. Mas se nos disser que uma parte corresponde a esta, depois tem o promotor, exões, intrões e assim, nós conseguimos ter um mapeamento da nossa sequência para estes estados ocultos e assim ter uma previsão do que é cada parte da nossa sequência. Portanto, isto é um exemplo, já antiguinho, mas um exemplo fácil de perceber como é que nós podemos usar modelos ocultos de Markov para aprender aquelas regularidades num conjunto de exemplos e depois usar essas probabilidades, esse modelo já treinado, para prever algo acerca de sequências novas. Depois, temos aqui o problema, quando nós usamos este tipo de abordagens de aprendizagem automática, no fundo de modelação estatística, é como é que avaliamos os resultados. E uma forma de fazer isto é criar aqui a matriz de confusão. A matriz de confusão diz-nos, para cada previsão, o que é que devia ter sido o resultado certo e qual é que foi a previsão. Portanto, neste caso, a previsão pode ser, por exemplo, se é um gene ou não é gene. Ou se formos em mais detalhe, podíamos ter uma matriz mais complexa em que estávamos a prever se era exão, se era intrão, se era promotor e assim por diante. E depois temos aqui a classe verdadeira. Então podemos ter uma matriz, a matriz será de n por n, em que essencialmente as diagonais são aqueles em que nós acertamos e fora das diagonais é o tipo de erros que o nosso sistema está a fazer. Quando temos uma matriz só de 2 por 2, podemos chamar-lhe os positivos e os negativos. Então, se o positivo for o gene, um positivo verdadeiro, o true positive, é aquele caso em que é mesmo um gene e o nosso sistema previu que era o gene. Um falso negativo, false negative, é quando é um gene, mas o nosso sistema disse que não era. Portanto, deu-nos um resultado negativo, mas que é falso. Temos também o falso positivo, que é quando não é gene e o sistema está a dizer que é, portanto ele está a dizer que é positivo, mas é falso, e o verdadeiro negativo, que é quando não é e diz que não é. E depois aqui podemos fazer várias medidas no fundo, da qualidade da previsão. A precisão é uma delas, mas a ideia é que não existe uma só medida, porque nós podemos estar à procura de diferentes coisas. Então, começando pela precisão, a precisão é a fração dos verdadeiros positivos que o nosso sistema está a dizer. Portanto, quando ele diz, por exemplo, que é gene e é mesmo gene, sobre tudo aquilo que o nosso sistema está a dizer que é gene. Então, se nós tivermos uma precisão de 90%, quer dizer que 90% das vezes que o nosso sistema diz que é gene, é mesmo gene. Porque essa é a fração dos verdadeiros positivos em todos aqueles que o nosso sistema está a dizer que são positivos. Mas isto só está a olhar para um lado do que nós queremos aqui. Nós podemos considerar também o recall, a sensibilidade do nosso sistema, digamos assim, que é os verdadeiros positivos, portanto, aquilo que ele está a dizer que são positivos, a dividir por todos os que ele devia ter dito que eram positivos. Ou seja, os verdadeiros positivos e os falsos negativos, que são aqueles que são positivos, mas o nosso sistema disse que não é. Então nós podemos ter um sistema que tem, por exemplo, 90% de precision. Isso quer dizer que quando ele nos diz que é positivo, temos confiança que é, porque em 90% dos casos é mesmo, mas pode ter, por exemplo, só 5% de recall. Ou seja, dos casos em que são mesmo genes, só 5% deles é que ele está a dizer que são genes. E isso não é necessariamente bom porque está a deixar escapar 95% dos genes.
E aqui vocês podem ver que há um trade-off entre estes dois. É fácil aumentar o recall reduzindo o precision, tornando o sistema menos exigente para dizer que uma coisa é verdade, e aí passa a dizer que mais são verdade, aumentando o recall, mas pode depois enganar-se mais vezes nos outros, e vice-versa. Depois é este, o accuracy, que mede basicamente aqueles que ele disse que estavam corretos em proporção total. Portanto, os que disse que eram genes e eram mesmo, os que disse que não eram e não eram mesmo, a dividir por todos. Portanto, basicamente é a soma da diagonal a dividir pelo total de exemplos. Mas a ideia aqui, que eu queria que vocês ficassem, é que diferentes formas de medir o que é que o sistema nos está a dizer, o que é que a previsão nos está a dizer, ou quantas vezes falha ou acerta, vão focar diferentes aspectos disto. Às vezes uns são mais importantes do que outros. Uma medida que muitas vezes é usada nesta parte dos genes é este coeficiente de correlação, que tem aqui o produto dos verdadeiros, os positivos e os negativos, menos os falsos, a dividir-se pela raiz quadrada do produto destas somas das várias combinações, e isto basicamente tenta fazer uma média aproximadamente geométrica do que é que, dos erros que ele está a fazer. Mas depende a medida que vocês devem usar depende do que é mais importante. Por exemplo, se é mais importante que ele não deixe escapar genes que são mesmo genes e que os ignore, ou se é mais importante que ele não se engane a dar-nos genes que não são verdadeiros, etc. Ok, isto foi um exemplo da aplicação de modelos ocultos de Markov para prever genes. Agora vamos ver, não na parte da previsão de genes, mas a organização dos resultados que nós obtemos pela sequenciação e depois pela análise das sequências e a anotação dessas sequências. E isso temos aqui no GenBank, isto é uma parte, faz parte desta colaboração internacional para sequências de nucleótidos, tem vários bancos de dados na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. Vocês podem aceder aqui, por exemplo, pelo NCBI e tem dados de genomas completos por shotgun sequencing e também, enfim, tem várias informações adicionais, por exemplo, quantificar o RNA que está a ser produzido para as várias partes correspondente às várias partes do genoma e assim. Portanto, basicamente, voltamos àquela ideia que não é apenas um repositório de dados, mas tenta interligar os dados que estão lá com a informação que vai surgindo e usar o genoma como base para fazer essas várias anotações acerca do que é cada parte. Vocês podem ver aqui, na verdade, isto já é de 2017, mas tinha nessa altura um número tão grande de bases que eu nem sequer vou tentar ler, mas enfim, são muitas sequências, muitas bases que estão lá, e tem uma estrutura para aquele modelo de dados, a forma como estão organizados os registros. Basicamente, vocês têm chaves que indicam que tipo de campo é que é, depois tem a indicação da parte do genoma em que surge aquele campo e depois outras informação adicional. Por exemplo, tem o CDS é o Coding Sequence, que é partes da sequência que codificam para proteínas, Ribosome Binding Site, a origem de replicação, o RNA de transferência, transporte, e podem ver isto no registro com este formato. Tem aqui a chave, a localização e a informação adicional. Vem aqui com estas barras que pode estar associada a cada tipo diferente de registro. A parte da localização tem várias notações para indicar, pode ser um número, indica que é mesmo só aquela base, naquela posição. Se for dois números separados por 2 pontos, é uma janela contígua na sequência. Se tiver ali um sinal de maior, começa no início, quer dizer que aquilo ao qual se estão a referir começa antes do início daquele contíguo, daquela sequência contígua. Por exemplo, podemos ter uma parte sequenciada contígua que começa a meio de uma região codificante para uma proteína qualquer, então aquele CDS sabemos que começa antes do que estamos a ver ali.
Se temos aqui um ponto entre dois valores, quer dizer que aquilo que este registro está a referir está a algures entre aquelas bases, mas não sabemos exatamente onde. Se tivermos aqui este acento circunflexo, quer dizer que é entre duas bases, por exemplo, um ponto de corte, assim. Ou então a junção de várias regiões. Por exemplo, um gene normalmente é uma junção de vários trechos que depois vai resultar na região codificadora. Por exemplo, aqui, esta coding sequence é uma junção destes dois trechos. Portanto, há ali uma parte que é retirada e depois junta-se o resto. Por isso, tem aqui um exemplo. Aqui indica para esta sequência qual é que foi o organismo, portanto, veio do ratinho, não é? Onde é que está o promotor deste gene. O RNA mensageiro é produzido a partir desta parte. Esta zona que codifica uma proteína é também a junção daquelas partes e depois tem aqui a informação acerca do que é. Depois, enfim, tem várias coisas que podem aparecer ali, coding sequences, estes sequence tag sites, exões e assim por diante. Por exemplo, aqui, este é um exemplo deste gene relacionado com o síndrome de Werner, em que tem aqui informação inicial no cabeçalho, os códigos de acesso, as datas, a espécie e assim. Depois tem aqui a identificação, por exemplo, de um sequence tag site, o RNA mensageiro, de onde é que vem, por exemplo, é o complemento desta região. Depois tem aqui, por exemplo, esta região que codifica a proteína, é a junção de vários trechos que correspondem depois aos exões que vocês vão ver daqui. Por exemplo, estão a ver aqui o exão 3, vai do 30.892 ao 31.004 e é o que tem aqui nesta parte, 30.892, 31.004. Portanto, aquela região codificadora junta vários exões para aquela proteína e vocês depois aqui podem ver qual é a proteína e tem aqui também a informação dos exões. Este formato não é assim muito simpático para ler, a não ser que vocês se habituem um pouco, mas a razão para isto é porque depois facilita o processamento automático desta informação, não é? Pelo computador, por isso é que tem este formato. Mas também está feito para ser um misto de acessível ao computador e acessível ao humano. Portanto, se vocês se habituarem, é fácil olhar para isto e ver o que é que está lá. Há aqui um algoritmo que é usado para fazer estes alinhamentos e a identificação, no fundo, dos exões e da correspondência entre o RNA mensageiro e o genoma, que é este SPL-Line, que basicamente resolve o problema quando nós temos o RNA mensageiro, conseguimos produzir o DNA, sequenciar, portanto sabemos a sequência do RNA mensageiro, mas o RNA mensageiro já não tem os intrões. E agora, quando nós alinhamos com o genoma, temos de fazer um alinhamento em que temos aqueles gaps correspondentes aos intrões. E o problema disso é que se nós usarmos os algoritmos básicos de alinhamento, eles vão tentar maximizar a correspondência dos nucleótidos e isso pode não ser o ideal porque pode perder exatamente a zona de splicing. Então este SPL-Line usa a informação das sequências típicas nas regiões de splicing para fazer o ajuste do alinhamento para tentar encontrar exatamente onde é que são esses cortes. Portanto, para fazer este tipo de alinhamento do RNA mensageiro processado já com o genoma, é melhor usar isto do que um algoritmo de alinhamento normal. Resumindo, para esta parte, nós vimos o problema mais bioinformático da sequenciação do genoma, claro que há aquele o trabalho todo do laboratório, isso não faz parte aqui da disciplina, mas a ideia é este problema de encontrar a correspondência entre todos os fragmentos e fazer a ordenação daquelas sequências. Claro que depois o problema de haver sequências repetidas ou erros na sequenciação vai dificultar ainda mais a tarefa, mas, enfim, esses têm de ser resolvidos. Depois de termos o genoma completo, é interessante tentar usar essa informação agora para prever que genes é que estão lá. E aqui vimos várias maneiras diferentes. Podemos comparar sequências do genoma com genes conhecidos para ver se os encontramos lá. Podemos ir à procura daquelas estruturas já conhecidas dos promotores, regulação e assim, para encontrar o que é provavelmente um gene ativo. Ou então podemos ter um modelo estatístico de que
tipo de sequências é que costumam acontecer em diferentes partes do gene. E aí usamos esses modelos mais estatísticos, mais de aprendizagem automática, para tentar prever os genes, e dei-vos aquele exemplo com modelos ocultos de Markov. No Introduction to Computational Biology, no capítulo 7, fala sobre isto, e recomendo também que deem uma olhada no GenBank, se bem que depois na aula prática vamos fazer isto, mas vocês podem também estudar um pouco mais, porque há bastante informação lá.